Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai entender quais são as características dos temas elaborados pela banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, quando ela cobra dissertações argumentativas nas provas de concursos. A gente vai avaliar as características dos temas e você vai enxergar a diferença na estrutura que eles possuem. Esse vídeo vai fazer parte de uma série sobre a FGV, então acompanha porque vai ser muito legal. Para começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre as características dos temas da FGV. Existem outros formatos, outras estruturas de temas, mas os mais comuns nas provas da FGV são esses 4 aqui, ok? Ela formula temas que tem uma charge, uma figura, um quadrinho, alguma imagem, e depois ela apresenta uma contextualização daquela imagem, quase que a interpretação daquela imagem. Ela já costuma interpretar a imagem para você, falar o que ela está querendo dizer. E aí ela pede um tema muito claro. Daqui a pouco a gente vai ver exemplo de cada um desses estilos aqui para você enxergar isso claramente, ok? E aí ela pede um tema claríssimo. Você não tem que ficar imaginando esse tema, não. No segundo estilo de tema, ela coloca um texto contextualizador, então não é um texto de referência comum, é um texto que realmente contextualiza o assunto, e aí a partir desse texto ela pede para você fazer a sua redação, ela te apresenta um tema claro. E quando eu falo de tema claro, é que você não precisa ficar interpretando nada para descobrir que tema é esse, ok? O tema é claríssimo, é uma frase que você sabe exatamente o que você tem que abordar ao longo da sua redação. No terceiro tipo de tema, de enunciado, ela apresenta um texto e ela também apresenta um tema claro, demandando um diálogo com esse texto. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então você vai ver que tem um texto, ela pede um tema claríssimo, mas para você conseguir discorrer sobre esse tema, você precisa ler esse texto, você precisa dialogar com ele de alguma forma, ok? No quarto estilo de tema, que é muito característico da FGV, ela apresenta um texto e ela apresenta um tema oculto, que você vai conseguir interpretar ou saber exatamente qual é, lendo as ideias e identificando que ideias que estão presentes nesse texto. Então, esse quarto tipo de enunciado, de estrutura de tema, ele demanda que você consiga interpretar de alguma forma o texto que ela apresenta para que você saiba sobre o que você vai ter que escrever. Então, ele demanda de você uma capacidade um pouco maior de interpretação, até para descobrir o que você vai ter que abordar ao longo da sua redação, beleza? Então, vamos olhar aqui agora os exemplos, que isso vai ficar mais claro para você, tá? Então, eu separei aqui o primeiro exemplo de uma charge, né? Então aqui, eleições day after, o dia seguinte às eleições, tem um cara em cima de uma escada jogando as promessas na lata de lixo, né? Então a charge tá mostrando isso. E ela escreve isso daqui pra gente, ó. Passada cada eleição, os cidadãos têm a sensação de que todas as promessas de campanha acabam no lixo, conforme ilustrado pela charge do Glauco. Então, essa é uma característica comum desses tipos de tema. Então, tem a charge, tem a interpretação dessa charge, e aí aqui embaixo tem o tema, ó. Com base nessa reflexão feita pela charge, que caminhos a sociedade civil pode tomar a fim de garantir que as promessas de políticos sejam cumpridas? Então, tá muito claro sobre o que você vai ter que falar, né? Então, essa é uma característica de um dos estilos de temas da FGV, tá? E aí, a gente tem só esse tipo? Não, a gente tem outros tipos também. A gente tem aqui um segundo estilo, que ela apresenta um tema que é uma contextualização, e depois ela te apresenta um tema que é super claro, ela pede claramente o que você tem que fazer, né? Então, ela tem um texto contextualizador, que ele é quase que uma introdução a esse tema,
e depois ela pede um tema que tem uma conexão direta com aquilo que foi introduzido, tá? Porque nem sempre os temas são assim. Às vezes os textos que a banca apresenta, eles são informações, ela tá te entregando informações e é só isso. O debate que você vai fazer não tem necessariamente vínculo direto com aquilo que está sendo discutido. Na FGV normalmente tem, e você vai sentir o que eu tô querendo te dizer a partir de agora, ó. O tema diz o seguinte, o texto diz o seguinte: estamos assistindo a uma revolução tecnológica sem precedentes. Os descobrimentos ocorrem sem intervalos e facilitam progressos notáveis e com repercussões insuspeitadas até o ponto de modificar os atos sociais e, em consequência, a cultura. O acesso à informação, por exemplo, se está universalizando graças à internet. As notícias se sucedem em uma velocidade vertiginosa, sem dar tempo de assimilá-las, causando mudanças radicais nos jornais impressos. Então, o texto é esse. A partir disso, ela pede que você faça uma análise e exponha suas opiniões sobre o seguinte tema: qual será o futuro do jornalismo? Como se modificarão os jornais impressos? Então, você observa que ela colocou um texto que contextualiza o que está acontecendo com a informação e com os jornais, e ele pede para você responder claramente duas perguntas. Então, você não depende de analisar nada nesse texto de referência para conseguir debater esse tema. Então, ele é um texto que contextualiza um cenário para você e que traz um tema muito claro, ou seja, tem duas perguntas aqui para você responder ao longo da sua redação, ok? Depois, você tem um outro tipo de tema que ele traz para você um tipo de texto e que ele tem um tema claro também, só que para você conseguir debater esse tema, você precisa de alguma forma dialogar com o que o texto está falando. Ok? Então, você aqui, por exemplo, ele apresentou... são bastante conhecidos os 7 pecados capitais tradicionais, mas em função das mudanças ocorridas na sociedade atual, o Vaticano criou em março de 2008 um conjunto de novos pecados adaptados à era da globalização. Aqui ele lista e explica que pecados são esses. Tá? Ele vai listando e vai explicando. E aí, qual é o tema da redação? Qual desses novos pecados capitais lhe parece mais danoso ao ser humano? Então, qual que é o mais difícil para o ser humano seguir? É isso que ela quer que você aborde. Só que perceba que, se você não lê o texto, você não sabe que pecados são esses e você não consegue abordar ou discorrer sobre esse tema, ok? Porque ele está totalmente conectado com o texto que a banca apresentou anteriormente, ok? Então, de alguma forma, você vai ter que dialogar com esse texto, você vai ter que lê-lo, você vai ter que entender o que ele está discutindo, você vai ter que escolher um deles, veja, porque qual desses, não é quais desses, então você vai escolher um e vai explicar por que para você ele é o mais danoso para o ser humano, tá? Então, entre tudo que foi dito, você vai selecionar um e vai dissertar sobre ele em 20 ou 30 linhas em norma culta, seguindo a estrutura da dissertação argumentativa, tá? Então, você percebe que são estruturas diferentes que apresentam para você o que você vai ter que abordar ao longo da redação de forma diferente, e saber disso é interessante para você, para que você não se assuste. Porque de repente você vai para uma prova da FGV procurando aquele perfil de enunciado comum, que tem textos motivadores, um tema claríssimo para você abordar, e é isso, e talvez não seja assim que o tema vai aparecer na sua prova da FGV. E aí, caso apareça uma coisa diferente, muitas vezes você fica ali perdido, sem saber como você estrutura essa redação, beleza? Então, a gente ainda tem um quarto tipo de enunciado, que é aquele enunciado que tem um texto e que o tema está dentro desse texto. Ele está meio que oculto. Então, você obrigatoriamente vai ter que compreender
o que esse texto está dizendo, você vai ter que identificar as ideias desse texto para você conseguir saber sobre o que você vai ter que falar, tá? Então eu trouxe aqui, eu acho que 2 exemplos pra gente avaliar, para isso ficar bem claro para você, beleza? Então, veja bem. Aqui ele fala, sobre a intolerância. Aí é um texto da Unesco que fala, a intensificação atual da intolerância, da violência, do terrorismo, da xenofobia, do nacionalismo agressivo, do racismo, do antissemitismo, da exclusão, da marginalização e da discriminação contra minorias raciais, das minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas, dos refugiados, dos trabalhadores, imigrantes, e aqui ele vai colocando um monte de problemas, e aí ele fala dos imigrantes, dos grupos vulneráveis da sociedade, também pelo aumento dos atos de violência e de intimidação cometidos contra pessoas que exercem sua liberdade de opinião e de expressão, todos os comportamentos que ameaçam a consolidação da paz e da democracia no plano nacional e internacional e constituem obstáculos para o desenvolvimento. Então ele lista aqui uma série de problemas que são comuns atualmente e explica que eles são um problema para a sociedade se desenvolverem. E aí ele fala, com base no texto acima, responda a seguinte questão. Afinal de contas, o que está acontecendo com o planeta? Então, observe que, aí ele fala, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você procure analisar os diversos problemas do planeta como um todo, indicando possíveis soluções. Então, veja, ele quer que você responda o que está acontecendo com o planeta. Ele já listou aqui o que está acontecendo com o planeta. Ele quer que você explique por que isso está acontecendo com o planeta, tá? Então, por que o planeta está desse jeito, com esse tipo de problemas? E aí ele espera que você analise esses diversos tipos de problemas, ou seja, que você fale por que esses problemas acontecem, por que eles estão cada vez mais comuns e por que eles são problemas graves, e que você indique possíveis soluções para esses problemas. Então aqui, quer dizer, para você saber que problemas são esses, você precisa ler esse texto aqui. Os problemas já estão listados. Você não vai pegar problemas que estão fora daqui. Ele quer que você fale o que está acontecendo com o planeta a partir do que já foi dito aqui, dos problemas que já foram citados aqui, e que você também proponha soluções para isso, tá? Então esse aqui já é um tipo de tema diferente. Não é claro os problemas sobre os quais ele quer que você fale, ele não separou isso. Esses problemas estão listados aqui. O que está acontecendo com o planeta foi abordado no texto de referência. E ele quer que você fale sobre esses problemas, dialogue com esses problemas, ok? A gente tem mais um exemplo aqui de um tema similar a esse. Deixa eu fazê-lo ficar maior aqui para a gente conseguir ler com mais facilidade, tá? Então aqui tem um outro tema, Uma vez mais, a discussão sobre justiça/injustiça da pena de morte volta à tona em razão de ela ter sido aplicada na Indonésia a 2 brasileiros condenados por tráfico de drogas. As posições dos brasileiros sobre o fuzilamento variam bastante, havendo opiniões numerosas de apoio ao governo da Indonésia e outras de condenação pelo barbarismo do processo. Aí ele te pergunta, nesse caso particular, qual a sua opinião sobre esse tipo de pena? Então veja, você vai precisar entender a partir do texto sobre que tipo de pena eles estão falando, né? Pera, que tipo de pena é esse? Então você olha lá no texto, identifica qual é o tipo de pena e aí a partir disso você se posiciona contra ou a favor a esse tipo de pena. Entende? Então, é uma maneira também diferente de abordar o tema, de apresentar o tema, porque ele exige que você identifique sobre o que está sendo falado, né? Identifique o que está sendo falado, identifique sobre o que esse texto fala, identifique que pena é essa que ele está abordando e seja capaz de se posicionar contra ou a favor a respeito dessa pena. Se você não tiver essa capacidade de interpretar, vai ser difícil para você conseguir montar uma boa redação. E se você não identificar o tema corretamente, o tipo de pena corretamente, você vai
tangencial vai fugir do tema, ok? Então, são essas as 4 características de temas que costumam cair nas redações da FGV, são as mais comuns, ok? E nos temas de 2022, o que ela cobrou foi o texto contextualizado com o tema claro, tá? Então, o mais comum em 2022 foi esse estilo aqui, ó. Ela apresenta um texto contextualizando o assunto e coloca um tema claríssimo pedindo para você abordar esse assunto, tá? Ela é muito específica ao pedir isso. E aí, mais pra frente, nessa série, a gente pode interpretar os últimos temas cobrados pela FGV neste ano de 2022, pra gente entender que característica ela tá utilizando neste momento. Porque lá pra 2012, 2008, 2015, ela estava usando muito charge, mais contextualização, mais tema claro. Depois, ela começou a fazer um texto mais aleatório, mais o tema claro. Agora, ela está fazendo muito esse padrão de texto contextualizado, mais o tema claro. E saber disso é importante para que você comece a entender o contexto que você vai encontrar e treine para o contexto que você vai encontrar. Então, se você vai fazer uma prova elaborada pela FGV, o ideal é que você comece a estudar, comece a treinar com os temas já cobrados por ela em provas anteriores, para você se acostumar com a forma desses enunciados, com o jeitão da FGV elaborar esses temas, e também que, se você for fazer redações com temas escritos por outros professores, por terceiros, que você tenha o cuidado de observar se esse tema está seguindo a estrutura que a FGV costuma usar ao formular os próprios temas. Por quê? Porque senão você vai treinar para um contexto diferente do que você vai encontrar no dia da prova e isso pode atrapalhar você, ok? Então treine com temas similares aos elaborados pela FGV, que isso vai ser mais estratégico na sua preparação, beleza? Em breve a gente volta com mais vídeos sobre as características da FGV. No próximo eu quero falar com você sobre como é que ela avalia a sua redação, para você entender o que é mais importante na hora de você treinar e se preparar para as provas dessa banca, beleza? Então é isso, até a próxima, tchau, tchau.